Agora é o fim. Só descida. Coisa boa, hein? Tudo bom, irmão? Brasil Ride 2022. Essa imagem que você acabou de ver aí é a famosa Serra do Quiriri, lá em Guaratinga. Serra de 7,5 km e no final tem uma descida fantástica. E esse cara que você viu na porta da descida aí, no início da trilha, chama Peter. Simplesmente esse cara é ganhador de sete edições da maior ultramaratona do mundo, a Copa Hípica que acontece na África do Sul. Durante esses dias eu tive a oportunidade de pedalar com vários pessoas renomadas no meio da bicicleta e com muita experiência. E foi tão bacana essa troca, mas tá aqui, ó, a tão sonhada medalha de finish. Quem consegue completar a maior ultramaratona das Américas. Quem não sabe o que é Brasil Ride, é uma prova de etapa de stage race de 7 etapas que acontece em Arraial da Ajuda e Guaratinga, lá pertinho de Porto Seguro. É uma das provas, é a maior prova de ultramaratona da América Latina. E é meu terceiro ano consecutivo, na verdade um ano separado por pandemia, mas é a terceira edição que eu participo da prova e dessa vez o meu parceiro foi o Carlos Arroio, uma verdadeira moto que me fez andar esse ano fora, totalmente fora da zona de conforto. Mas sabe o que é o mais legal? Andar fora da zona de conforto sem pressão, quando o corpo pede, quando o corpo permite, isso que é legal. Uma conexão muito boa que eu tive com todos os meus parceiros, mas principalmente com o Carlos, foi essa questão de dar risada no desespero. Durante algumas etapas lá, na verdade uma etapa, a gente teve problema com cãibra lá, ele teve, ao invés dele ficar chateado, nervoso, perder o dia para aquilo, a gente só deu risada, talvez foi um dos dias mais gostosos ali de pedalar, contando tudo. Eu vou mostrar para você hoje um apanhado geral de tudo que aconteceu na Brasil Ride, é, mas eu vou subir toda semana agora, a cada 2 dias eu vou subir um vídeo das etapas do Brasil Ride com todos os detalhes da etapa. Fica ligado no YouTube, que aí você vai ver vídeos durante a prova, o que a gente fala, o que a gente conversa, até mesmo sobre alimentação. Show? Vamos entrar aqui para dentro um pouquinho, ó. Essa é a primeira etapa da prova, é o prólogo. É onde realmente dá o start. Nessa etapa do prólogo, é onde tem a famosa escadaria, é um percurso curto de 20 km, onde você larga você ou seu parceiro, ou se você estiver correndo a elite individual, ele, você sai para fazer uma tomada de tempo. Qual que é a intenção nessa tomada de tempo? É fazer os bolsões de largada no dia seguinte. Então largamos ali, fomos bem, ficamos a 4 minutos da vitória da nossa categoria, que é a dupla Open, a categoria aberta, e ficamos a 2 minutos do pódio. Foi bom, superou nossas expectativas e o Carlinho andou muito bem na trilha, nunca tinha familiarizado, nunca andou em trilha, mas se saiu super bem. E um detalhe importante, quando a gente foi para o Brasil Ride, eu fiquei 40, 50 dias ali numa dúvida tremenda se eu conseguiria ir na prova. Porque eu tive uma inflamação no tensor da face à lata, então a minha maior preocupação era terminar o primeiro dia. Sempre vencer um dia após o outro. Terminei o primeiro dia, show! E a gente fechou nessa colocação aí maravilhosa, que falar a verdade foi até uma surpresa para mim. A segunda etapa era a etapa de ida para Guaratinga, era uma etapa dura de 128 km. Para nossa surpresa, acordamos de manhã, eu lá no quarto, quando eu viro pro lado, assim, ó, olho pro lado, tá lá o Carlinho em pé, de bretelle, camiseta e sapatilha, tudo pronto. Falei, caraca, Carlinho, tá cedo não? Aí ele falou, já tô agitado aqui. Quando veio, a gente recebe a notificação da Brasil Ride que a etapa ia ser adiada, porque estava choveu a noite inteira e não tinha como chegar com os carros de apoio, ambulância, toda a estrutura do evento lá em Guaratinga. Ou seja, nós não tivemos a etapa na segunda-feira. A gente ficou um dia off sem fazer nada, sem competir. Na terça-feira também não teve jeito de ir para Guaratinga. Aí eles adaptaram uma etapa de 50 e poucos quilômetros lá, 52 quilômetros lá em Arraial. E nessa etapa foi aonde o Carlinho teve a cãibra. E o que acontece? Ele ele
a gente correu uma etapa que era basicamente em trilha. Cerca de 70% dessa etapa era em trilha. E o Carlos não está acostumado a andar aonde ele tem que colocar torque específico ali em pontos. Então, ou seja, ele gastava um pouco mais uns pontos, forçava onde não podia e acabou tendo uma cãibra, mas não é por descondicionamento. Nesse caso, é por adaptação ao tipo de terreno. Ou seja, nós paramos, resolvemos a cãibra, tivemos a resolução ali, brincamos, divertimos, rimos à toa ali e depois voltamos para a prova. O interessante nesse momento foi a gente não ficar pesado e perder a prova por causa disso. A gente realmente levou isso na descontração. O terceiro dia da prova, que eu posso dizer assim que talvez foi o dia mais desafiador para mim, que era para ser essa etapa aqui, que é as 7 voltas, não teve as 7 voltas. Essa etapa foi tirada da Brasil Ride. Então, no lugar dela, nós fizemos a segunda etapa no lugar da terceira, que foi a ida para Guaratinga. Nessa etapa, nós tivemos uma surpresa incrível. Incrível, incrível, incrível. Dá uma olhadinha no início desse vídeo aqui, ó. Deixa eu pôr para você. E o pedal dele solto com o pé direito, ó. Pé direito, ó. Se você observar no vídeo, ó, bem no início dele, observa o Carlinho como o pé direito dele sai da sapatilha toda hora, ó. Ó, saiu. O que acontece com cerca de 30 km de prova, o Carlinho perde o taco da sapatilha, saiu completamente o taco da sapatilha, ele perdeu. E ele fez a prova inteira sem clipar o pé direito no pedal. Quem pedala sabe o quão duro é isso, porque você deixa de puxar o pedal e você acaba forçando a perna contrária mais do que ela, então a chance de ter cãibra é muito grande. Para minha surpresa, o Carlinho andou demais nessa etapa, não teve problema com ritmo, não teve problema com intensidade e não teve problema nas partes mais técnicas de trilha, onde eu tinha medo dele tomar um tombo e tal e machucar. O cara desceu tudo e subiu tudo, impressionante a força desse menino mental. E ele só foi falar para mim que perdeu depois de um bom tempo que ele já estava sem clipe. Olha isso. Ao invés de ficar pondo peso nas coisas e tal, e ele pedalou normal. Esse ponto da prova é onde a gente entra no avatar. Nesse momento ele estava com clipe, graças a Deus, porque é um dos pontos mais difíceis da prova nessa ida de técnica. É uma trilha muito fechada e tal, que aí a dificuldade é bem grande e ele conseguiu levar numa boa, não teve problema para isso, graças a Deus. Mas olha como que a mentalidade da pessoa faz diferença nessa situação de prova, né? Essa etapa, ela aconteceu e a quarta etapa, a famosa etapa rainha, é uma das mais duras da competição, que conta com a subida do Quiriri lá, que começa no quilômetro 37 mais ou menos da prova, 38, com 7,5 km de subida. Essa subida, ela é extremamente dura para mim. Eu não sou um escalador, sou pesado, não estava treinado em tão alto nível para correr o Brasil Ride igual eu já fui as outras vezes. Nós chegamos nessa serra muito bem colocado e classificado, fizemos bastante força no início ali da primeiros 36 quilômetros. Quando chegou no quilômetro 34, eu virei pro Carlinho e falei, Carlinho, vamos dar uma tirada de pé aí para chegar na serra? E entramos na serra. Falei pra ele, Carlinho, faz o teu ritmo, vai embora, velho. O cara abriu de mim uns 10 minutos no mínimo na serra. A gente não contabilizou isso, mas com certeza isso ou mais. E eu subi no meu ritmo. Quando pus para descer, você viu o Peter aí, deixa eu ver se eu consigo pôr para você que é a descida da serra. Aí a descida da serra com o Peter lá em cima. O que acontece? Esse de laranja aí é o Peter que eu falei, ó, que multicampeão da Copa Epic. A descida é extremamente técnica, lisa demais, muita pedra, água, então alguns trechos muito seco, alguns trechos molhado. A serra, ela é tão dura descendo como subindo, então na hora que você vira para descer, você, ai, graças a Deus. Depois de um certo tempo descendo, você quer pegar um estradão ou você quer pegar a subida de novo, porque se torna tão dura essa descida por causa da bateção. E a minha câmera é uma GoPro, aí eu tô com a GoPro Hero 11, ela tira
o desnível do percurso, você não consegue ter uma noção exata de profundidade ou da inclinação e muito menos das pedras. Mas quando a gente vira de cabeça para baixo para descer, ó, desse ponto para frente, a descida é muito física. Você tem que usar muito braço toda hora segurando a bicicleta ali para ela não sair da trilha, então se torna muito desgastante. Nesse trecho aí para baixo, chega lá embaixo, o Carlinho me esperou no lugar perfeito, porque passou a parte mais perigosa, aí já estava mais rolado e a gente tocou na prova. O interessante dessa etapa, era muito física quando você estava subindo e era muito física como você estava descendo. Não tinha nenhum momento que você soltava a bicicleta. E para a diferença da etapa do ano passado que eu corri, quando chegou nos últimos 30 quilômetros, a etapa era estradão até chegar. Então você andava com 30, 28, 26, 32 de média ali de velocidade. Olha esse trecho como que ele é técnico. Meu Deus do céu, esse trecho da descida é desafiador. Então, esse ano, o que eles fizeram? Eles fizeram a etapa original, que ele fica muito pouco tempo nas estradões. Então, você entrou no estradão, você andou 1,5 km, 2, você já saía e pegava outra trilha subindo, que era uma parede. E o que aconteceu numa dessas trilhas? O Carlinho, olha que interessante isso aqui, ó. Subidona dura aqui, faltando 15. Vou deixar com vocês o o começou áudio, a ter estafa de cãibra para não dar e tá preferindo empurrar. Aí ó, finge não. Tá esconder não. Não finge, né, Carlinhos? Faz o que precisa fazer. Acabando, meu irmão. Pode que parar. Quer diminuir o passo aí não? Não, tá ótimo. Até pra correr se quiser. Vai amenizar a subida. É incrível, né? Nessa etapa, essa aí é a última subida da prova, realmente a última, só que ela é muito em pé e bem longa. O Carlinho chegou para mim e falou antes, ô Elton, se tiver uma subida muito inclinada eu vou empurrar, viu, cara? Porque eu prefiro empurrar porque tá começando a fisgar a cãibra. É muito louco isso, né? Eu, Elton, quando eu pulo da bicicleta para empurrar é onde a cãibra me pega. Quando eu tô em cima da bicicleta eu vou. E ele não, ele se sente à vontade empurrando, tudo bem quando é isso. Só que o cara é tão determinado que eu tô subindo ali, aí eu escuto alguém meio que correndo. Quando eu dou aquela olhada para trás, assim, o cara correndo atrás de mim na subida. Eu falei, não, Carlinhos, calma aí, relaxa. Pode caminhar devagar. Eu já aproveitei para diminuir a minha intensidade, fiquei ali pedalando devagar só para passar a subida e a gente subiu um do lado do outro conversando. Tira o peso, né? A gente não tem que pôr peso nisso e divertindo. Só que quando o cara vira pro plano, gente, ele faz isso aqui, ó. Aqui é a subida dura aqui. Mas quando vira pro plano, olha o cara. Você põe na frente pra puxar. Olha o ritmo do danado. Com cãibra, hein? Você percebe que lá é um terreno muito hostil, né? Um terreno caroquento, nesse trecho d'água. Quando a gente terminou a subida, que virou pro plano, era um plano igual você viu aí, meio que descendo, aí tinha essa subidinha e depois ele fica plano até na chegada. O Carlinho me põe um torque aí que ele ficou a maior parte do tempo andando a 38, de 37 a 41 por hora. Na hora que terminou essa subida, eu pus na frente, puxei um pouco para ele poder dar uma recuperada do que ele teve de sensação de câimbra lá atrás. Mas na hora que esse menino colocou na frente, ele me pôs na caixinha de sofrimento durante 3 quilômetros. Aí faltava 5 mais ou menos. 3 quilômetros ele me deixou no gargalo. Aí o último quilômetro eu puxei e a gente chegou bem no acampamento. Sabe o que é o legal de tudo? De uma prova de etapa, quando você vai com uma pessoa assim de boa fé, um cara diferenciado, é que você dá risada das condições. Então, ali, quando eu percebi, ele falou para mim que tava com câimbra, minha primeira reação foi falar pra ele, cara, relaxa, velho, tira o pé aí. Pra que isso agora? Só que para mim também era bom descansar, mas quando vira pro plano, o cara tinha duas duplas que abriram da gente antes daquela subida um pouquinho. No início da subida eles já abriram. Como depois era muito plano, era descendo e depois plano,
Esses 30, 40 segundos que eles abriram, viram um gap gigantesco. Nessa reta, o Carlinho pôs um passo extremo e chegou na roda dos caras ali com uma facilidade que eu achei absurda, para ele chegar tão rápido na roda dos caras. Mas voltando à prova, esse dia nós terminamos em sexto geral da maratona e conseguimos recuperar bastante tempo do segundo dia, que foi o dia que a gente perdeu mais tempo ali na etapa. A gente não estava preocupado em ganhar tempo, a grande preocupação era eu, Elton, conseguir aguentar o ritmo do Carlinho durante a prova, mas a gente conseguiu revezar bastante, acertar o time um do outro. Então, nas trilhas, quando eu pilotava, geralmente eu piloto melhor, ele me deixava na frente, então eu abria um pouco, depois ele chegava nos planos e nas subidas. Então, a gente foi trabalhando muito isso durante a etapa. Foi incrível, incrível, incrível. O Carlinho teve um problema nessa etapa, que ele perdeu o freio da bicicleta. Ele não freava nada com o freio direito. Aí eu até falei para ele assim, o Carlinhos, vai bombando o freio, cara, vai bombando que às vezes ele volta. Aí ele disse que voltou um pouquinho, mas sumia, voltava, sumia, voltava. Então assim, foi um desafio tremendo pra gente, também essa questão mecânica durante a prova. E a penúltima etapa, nós voltamos de Arraial para Guaratinga, que foi a quinta etapa, na verdade. Essa quinta etapa, ela foi especial, viu? Porque todas as vezes que eu fiz essa etapa, em todos os anos que eu corri, eu acabei sempre sofrendo um pouco, porque a etapa, ela começa com um nível de subida inacreditável, até os 48 quilômetros, ela sobe demais e toda subida é subida de parede. Você gasta muita energia para você fazer a bike andar muito pouco. Então, geralmente, o início de disputa era muito forte, mas quando você chegava no quilômetro 50 para frente, 52, a etapa ficava mais plana, só que muito vento contra. E eu nunca conseguia andar em pelotão ali, então eu sofria demais. Nessa etapa foi tão interessante que eu e o Carlinhos, nós conseguimos fazer um início de prova bem consistente, bem forte, então a gente dominava o ritmo dos pelotões que a gente estava, e nunca conseguiu pegar pelotão grande, a gente sempre chegava e passava. Quando chegou no quilômetro 50 ali, estava eu e ele sozinho. Aí a gente foi e pegamos um cara, eu não sei nem o nome dele, não perguntei na hora, um cara de azul, e tinha a segunda colocada da Elite, estava sempre na nossa roda ali, e nós tocamos esse ritmo, revezando eu e ele, o cara, durante uns 30 quilômetros, até que a gente encontra um trio durante a prova. Esse trio nos ajudou a ir até a chegada nesse dia, que foi avassalador. Cheguei e comentei com esse trio, falei, cara, de vocês ter ajudado a gente aqui foi sensacional. A média nossa melhorou muito na etapa, a gente conseguiu andar realmente, dar um gap grande, ele andar bem na frente, e tiramos muito tempo do que a gente já tinha perdido nas outras etapas. Foi fantástico. Foi uma das etapas na Brasil Ride, todas as Brasil Ride que eu corri, que eu mais andei. Foi do primeiro quilômetro até o último, colocando torque na bicicleta e o Carlinho ali junto. Nessa etapa, nós não tivemos nenhum problema mecânico, a gente conseguiu rodar bem, sem ter que parar para nada, então foi incrível. Outro fator importante, a gente conseguiu levar a maior parte das coisas que a gente precisava comer, hidratar, então nós paramos no ponto praticamente para pegar água, foi todas as paradas com menos de 1 minuto. Então paramos, pegamos e saímos. Isso faz com que o corpo não dá aquela sentada a hora que a gente para, e a hora que sobe na bicicleta consegue andar tranquilamente ali. O final da etapa, quando a gente passou o último ponto de água, faltando 9 quilômetros, nós colocamos um ritmo alucinante para passar as últimas trilhas ali. Sabe o que é mais legal, gente? Muitas pessoas que a gente encontra no caminho ali, quando vai chegando nas últimas etapas, você percebe que a preocupação da pessoa está muito em terminar a prova. Então vira muito um ajudando o outro. Então nessa turma aí que a gente encontrou andando no final da prova, foi muito bacana esse trio, porque os caras não importam de você pegar a roda, e quando você puxa também, os caras respeitam o ritmo, e isso faz com que o grupo ande muito rápido. Então foi fantástico essa etapa. Se não bastasse, quando eu cheguei na arena do evento, a gente comemorou demais aquele ritmo e tal, chegamos lá, não tinha quase ninguém
quase ninguém tinha chego ainda. Eu bati a mão no bolso para pegar um celular para tirar uma foto. Nossa, cadê meu celular? Perdi meu celular lá na prova. No quilômetro, faltando mais ou menos 25 quilômetros para terminar, eu tomei um tombo numa poça de água muito simples. Eu fui contornar a poça de água, o pneu escorregou, caí de lado. Aí quando eu cheguei, o Carlinhos falou: Elton, esse celular caiu lá na poça de água. Eu falei: não pode, Carlinhos, deve ter sido lá atrás naquela trepidação. Não, foi lá, cara, não tem como o celular sair. O Carlinhos foi lá, alugou uma moto. Nós subimos na moto 5 horas da tarde, fomos para a trilha. Passamos a última trilha da prova inteira na moto, pulando galho, tronco de árvore. Chegamos lá, procuramos, vasculhamos, achamos o lugar, mas não achamos o celular. Não satisfeito, o Carlinhos foi numa casa do lado e falou pro cara: ô, você não achou um celular aí não? Nós perdemos a localização dele, tá dando aqui. E o cara pegou nosso contato. Enquanto isso, a minha esposa foi lá e colocou no iCloud que o celular foi perdido e deixou uma mensagem com o telefone dela. O dono da casa falou com o irmão dele, no dia seguinte ele foi lá, olhou, procurou e achou embaixo do pé de café. Acredita num trem desse? E hoje eu tô com o celular aqui, devido a uma ação do Carlinhos, a minha esposa ali, que teve a maior boa vontade de ir atrás, de me ajudar a encontrar. Esse foi um fato inusitado que aconteceu na etapa. Eu larguei com o celular, eu gosto de largar com o celular, porque se precisar de alguma emergência e tal, tá na mão ali, facilita. Mas foi tenso isso, eu passei um dia ali meio nervoso. Quando eu acordei para a última etapa, eu acordei, tô trocando de roupa ali, toco o telefone, a minha esposa ligando pro Carlinhos. Falei: amor, ela falando comigo, né? Achou o celular. Nossa, eu já fiz uma etapa totalmente aliviado e tranquilo. Feliz na vida. A última etapa, que foi a etapa 6, ela contou com... Aqui tá 7, porque uma foi cancelada. Com 39 quilômetros. É uma etapa extremamente rápida. Quem corre o Brasil Ride ali já sabe, gente. Ou quem assiste na televisão as grandes voltas de speed, já sabe que a última etapa, geralmente, ela é comemorativa. Ela não é um dia para alguém ganhar tempo, só se tiver faltando segundos ali que eles disputam, mas é mais voltada para selar o dia, para selar a festa. Então nós largamos nessa etapa com o intuito de chegar lá no quilômetro 23, a gente parar lá na fazenda para pegar o celular. Olha que loucura. Chegar na fazenda para pegar o celular. Só que o cara da organização tinha falado para a gente que nós íamos passar na fazenda. Só que quando a gente foi andando, nós não reconhecemos a fazenda, não achamos. Então nós tocamos direto e viemos embora. A gente andou bem nesse dia, mas foi um dia realmente, igual eu já tinha comentado com o Carlinho. Ó, Carlinho, vamos hoje fazer a curtir, velho. É o último dia que a gente vai andar nessa trilha nesse ano. Então vamos aproveitar cada momento, vamos andar firme, mas não vamos deixar de perder o prazer. E assim foi durante a etapa inteira, a gente curtindo o pedal, curtindo o rolê, sem aquela preocupação severa de ganhar cada segundo de tempo ali. Foi um dos dias mais gostosos em cima da bicicleta, porque a gente pode divertir sem preocupar com o tempo. E assim foi mais uma Brasil Ride na minha vida. Veja bem, eu tenho muito mais para passar da Brasil Ride, mas não tem como eu mostrar tudo aqui, senão vai ficar um vídeo aqui de 2 horas. Eu vou subir todos os dias, a partir de amanhã, um vídeo mostrando alguns detalhes das etapas, principalmente vídeo igual você viu aqui hoje, contando algum momento da prova ali, é um on-board, junto comigo aqui, eu sou o piloto com a câmera, que vou contando tudo para você, fechou? Valeu, assista os próximos vídeos aí, vai comentando o que você achou, se um dia tem vontade de ir no Brasil Ride, pode mandar suas dúvidas aqui para mim que eu vou respondendo todas, beleza?